Fala galera, estamos começando mais um episódio do Como Fazer Podcast. Hoje nós estamos com um convidado especial aqui, que é o Hermes, né? Obrigado. Um cara 10 aí, empreendedor, tá dando agora mentoria também. Ele é fundador de uma franquia de alimentação, né? Uma rede de alimentação britânica. Exato. Que está crescendo o Brasil inteiro também. E temos hoje uma nova host, né? Que é a Moira, aniversariante. Obrigada. Já dei os parabéns para ela. Fazer aqui a participação. E a gente vai dar um presente para ela. Exato. Que é, né, uma participação aqui no nosso episódio hoje. Se apresenta aí, Morinha. Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Moira. Tô fazendo aqui minha primeira apresentação no podcast, vamos conversar aqui com o Hermes. Ele vai contar um pouquinho da história dele, a gente já conversou um pouquinho ali fora e agora ele vai contar para todo mundo como que foi desde o início, a participação dele no programa. E agora ele vai contar pra gente um pouquinho da trajetória. É isso aí, galera. E hoje a gente tem um presente aqui no nosso podcast, né? Passamos aí, batemos umas marcas de 500 mil visualizações em todas as plataformas aí que a gente tá disponível, né? E queria mandar também um abraço pro João, que é nosso patrocinador, Paraíso das Plantas, aí sempre dando uma força pra gente também. E é isso aí. Hermes, seja bem-vindo e, cara, se apresente aí e conta um pouquinho aí da sua história. Vamos lá. Claro, primeiramente eu que agradeço de estar aqui com vocês, né? Data de aniversário ainda, né? Isso aí. Como fazer podcast, acho que incrível a ideia de vocês, o conteúdo, sensacional. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Hermes Bernardo, sou fundador da rede de franquias Fish Chips Food, da rede de estética também, Estética Beauty. Tem a parte de mentoria, como o Bruno comentou, que é um propósito de ajudar outros empreendedores, né, que estejam começando ou que já têm uma trajetória, né, e estão com dificuldades aí para, de repente, alavancar o seu negócio, trazer ferramentas de melhoria. Legal. E já fiz mentoria também com o Carlos Wizard, um dos maiores franqueadores aí, né? Então, participei do programa Shark Tank na Sony, no qual o João Apolinário e o José Carlos Semenzato tiveram interesse na Fish Chips, né? Que legal, que legal. Então, hoje a gente tem a Holding Business aí que faz parte desse propósito grandioso, né? De a gente trazer um conceito diferente de culinária inglesa para o Brasil, um conceito diferente de estética também, que é a Estética Beauty, que a gente traz, além dos serviços de estética, produtos para beleza veganos, na linha vegana, né? Um diferencial aí no mercado. E a questão da mentoria, né? De um propósito de ajudar outros empresários. Eu acho que quando a gente ajuda o próximo, a gente já é ajudado. Com certeza, que Então, bacana. eu acho que esse é o caminho. Show de bola, Ernest. Muito legal a sua história. E a gente aqui no podcast, né, Como Fazer, a nossa intenção e o grande propósito daqui é trazer um pouco dessa carga que você tem, né, durante sua jornada empreendedora e conseguir transmitir essa mensagem para a galera que está ouvindo, né? Então, hoje é um case de sucesso que é a Fish Chips e outros negócios que você tem também, né? Mas a gente queria entender um pouco do Hermes lá do começo. Boa. Né? De toda a sua jornada empreendedora, como foram os desafios que você passou. Conta um pouquinho do começo. O que era o Hermes do comecinho? Excelente pergunta, Bruno. Acho que o X da questão está nas perguntas, né? As perguntas são melhores do que a resposta, né? Porque Thomas Edison, primeiro ele perguntou por que não tinha luz, né? Para criar ela. Então veio de uma pergunta antes, um grande feito, uma grande invenção. Então, eu comecei literalmente, eu falo que eu comecei não do zero, eu comecei nas ruas, né? Porque a Fish Chips ela nasceu nas ruas de São Paulo. Na época, não tinha questão de food truck no Brasil, não só em São Paulo, né? Mas no Brasil não tinha esse conceito aqui. A gente tinha uma questão de venda de alimentos, sim, ambulante, mas na linha de hot dog, né? E outros produtos. Mas era uma quebra de paradigma também você, de uma certa forma, vender peixe na rua.
né? Peixe e batata na rua, e também vendeu um conceito, vendeu uma cultura. Então explica pra galera, o que é a Fish Chips? O que é a Fish Chips hoje? A Fish Chips hoje, na verdade, para o pessoal entender, é uma culinária inglesa, né? É muito presente em Londres, na Europa e na Ásia. É uma mistura de peixe frito com a batata frita, né? Então a gente começou com esse menu, né? Peixe, batata, os anéis de cebola também na época. E quando a gente fala também da questão do food truck, a gente fala de uma cozinha pequena, não dá para colocar muita coisa, né? Então ali foi o start, o início, né, da Fish Chips, que basicamente começou com o mini food truck, e o meu primeiro colaborador foi o Aquiles. Aquiles, né? Grande Aquiles. Grande Aquiles. Esse aí é o melhor vendedor, o melhor funcionário. Esse é o melhor, porque só para o pessoal também entender o do Aquiles, né, que nós estamos falando aqui, antes de ir a Londres, eu rompi o tendão de Aquiles. Legal. Eu tive complicações na cirurgia. E aí, justamente, eu saí de uma grande empresa que eu trabalhei, e aí um belo dia eu fui deitar chateado, né? A gente precisa de um propósito, né? Não é só questão financeira que nos move, mas é um propósito. E aí eu estava desempregado, falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Né? Trabalhei muito tempo em aviação, e aí eu olhei uma foto minha em Londres, aí na hora tive um insight, depois vou trazer o Fish and Chips pro Brasil. Mas antes disso, falei, poxa, Deus, me dá uma ideia, né? Me dá uma visão, me dá uma direção. A gente se encontra, se já se encontrou, a gente vai se encontrar em algum momento com essa pergunta, né? Poxa, que eu... Todo mundo. Uma hora... Todo mundo. E aí bateu esse momento, e aí eu fui deitar chateado, aí foi quando eu vi a foto minha em Londres, a resposta já veio ali. Teve um insight ali. Na hora. Aí eu comecei a desenhar o plano de negócios. Que legal. E aí eu desenhando o plano de negócios, na hora que eu olhei, já tinha amanhecido. Eu já tinha desenhado todo o plano de negócio, que ia ser um food truck, o guarda real Aquiles, para pegar o gancho e a galera entender, porque eu tinha rompido o tendão de Aquiles. E quem era o Aquiles? Era um manequim vestido de guarda real inglês que segurava o cardápio. Então ele foi o primeiro colaborador da Fish Chips, que ele segurava o cardápio, e eu ali fazia o peixe, era o caixa, vendia, né? E aí assim eu comecei a jornada literalmente das ruas. Então o Aquiles é mais famoso que o Hermes. O Aquiles ele participou do programa Shark Tank também. Tanto é que depois, se o pessoal quiser dar uma olhada aí no episódio, ele que deu a resposta. Se ele que é o seu mentor. Eu consultei ele, ele falou, legal. Não, tudo bem. Eu até falei, Aquiles falou que sim. Que bacana, eu assisti o episódio, foi muito legal, gostei do seu pitch que você fez lá. Bacana. Bem criativo, né? Foi bacana. E teve um episódio lá também de bastidores, né? Falando de Aquiles, que o pessoal que estiver assistindo também dá uma olhada, você reparar também. Na hora que antes de eu me apresentar, eu tinha fechado uma parceria com uma empresa americana, que eles têm uma fritadeira que não sai cheiro e nem fumaça, né? Tem um sistema de exaustão ali, foi autorizado para entrar no programa. Só que quando eu fui me apresentar, a máquina não queria funcionar. Bem no dia. Esses são os bastidores do Shark Tank. Esses são os bastidores. E aí, eu falei, bom, e agora, né? Como é que eu vou entregar o produto para eles, né? Eu vou dar o pitch, eles vão falar, mas, você não fez o produto aí pra gente, né? E aí você já entra naquela situação e eles colocam um medidor de batimento cardíaco. Eu lembro que o meu tava batendo 160 e pouco, 168. Tava. Que loucura. E aí, quando eu me apresentei, falou, olha, você vai ter que ir agora, não dá para esperar mais. Se a máquina funcionar ou não funcionar, você vai ter que dar seu pitch. E aí eu fui lá, dei meu pitch. Na hora que eu terminei o meu pitch, a máquina abriu a bandeja, começou a cair os peixes. Caraca. E aí o Caíto da Chili Beans, vocês reparam, ele fala, foi sincronizado aí com isso aí que você fez, hein? Então, justamente isso que você tá falando, né, Bruno? Os bastidores de empreender. Às vezes a gente vê só o resultado lá na ponta, mas o processo de lapidação de um diamante é passar pelo fogo, né? Então, muitas vezes as pessoas de fora vê o resultado, mas quem está no time, quem está no dia a dia,
sabe o quanto as batalhas são difíceis, né? E eu acho que nessa vida, tanto para os negócios, para nossa vida pessoal, a gente tem que ser testado para ser aprovado. Eu acho que só aprende, né? Passando por tudo a cada dia. Exatamente. Eu acho que a gente é testado para ser aprovado, não para os outros, para nós mesmos. Eu acho que, assim, Deus prepara a gente, vai preparando pra gente chegar na oportunidade e estar preparado, né, cara? Então, se não acontecer ali, é porque não era pra acontecer e eu, pelo menos, eu penso assim, né, cara? Não, e é isso. E eu acho que, assim, muitas pessoas, até que possam estar assistindo, que estão nos assistindo, muitas vezes a gente está preocupado em chegar aonde a gente quer chegar. A gente tem que estar preparado em estar preparado aonde a gente quer chegar, né? Enfrentar, né? Primeiro a gente tem que estar preparado, eu acho. E essa preparação vem no dia a dia, né, cara? Vem no dia a dia. Vem nessa lapidação aí de passar pelo fogo. Nas piores batalhas, né? Nos momentos mais difíceis, que vai te preparando aí pra você chegar no momento e estar preparado. E isso é muito importante que você está falando, porque quando eu resolvi fazer a mentoria com o Wizard, que mentoria é muito bom, né? Hoje se fala muito nisso, mas a gente sabe que o empreendedor, até pouco tempo atrás, era muito sozinho, né? E isso que você está falando, quem já passou, quem já teve que lidar com esses problemas, já sabe como que é, né? O processo, caminho, né? Já sabe, entende o processo. Então, além de ter uma admiração muito grande pelo Wizard, ele é um franqueador e foi um dos maiores franqueadores, né, do Brasil. O Wizard teve mais de 1.000 unidades, né? Então, assim, poxa, as minhas dificuldades entender com ele, que ele já teve as mesmas lá atrás. Eu acho que é a grande sacada do negócio, né? Você aprender com pessoas e aprender com o erro das pessoas, né? E costumo dizer que uma mentoria, ele encurta esse caminho, né? Encurta. E quando a pessoa que já passou por aquele processo, ele te mostra o caminho, é muito mais fácil você chegar, né? Com muito mais velocidade do que você tá ali empreendendo sozinho, tomando na cabeça, bate, volta, levanta. E hoje é muito bom que todo mundo tá disposto a falar um pouquinho, né, do que fez, do que passou, porque antigamente era sozinho mesmo, foi o que você disse. Exatamente. Hoje que o pessoal passa conhecimento e todo mundo quer aprender junto, é bem legal. Bem legal, porque aí nessa linha a gente não precisa errar para aprender. A gente vê o que a gente pode errar para não errar, aprender antes de errar. Exatamente. Né? E com a velocidade da internet, né, cara? Antigamente era... você falava sobre, sei lá, mentoria. A mentoria você ia procurar num livro de alguém, né? Sim, que já exatamente. Passou por aquilo. Hoje não, com a internet, você tem acesso de tudo que é tipo de conteúdo na área que você quer atuar, na área que o cara já passou. Então hoje está muito mais fácil. E eu acho que isso que você colocou é muito importante, Bruno, porque... Quando a gente fala de mentoria, a gente fala também a gente fala de conhecimento, né? Porque eu acho que conhecimento é igual imã. A gente entrega e a gente recebe também, né? Eu acho que isso é bacana. Acho que quando a gente tem a concepção que a gente sabe pouca coisa, a gente precisa aprender muito, né? Eu acho que a gente está no caminho certo, né? Sim. Eu acho que é o que eu bato pro time, né? Inteligência é você aprender com os seus erros e sabedoria é você aprender com os erros dos outros. E você fazer esse mix, né? Do que você errou, do que outras pessoas de repente erraram, né? Que é a questão da mentoria, né? Onde errou para eu entender, para você fazer essa junção aí de inteligência e sabedoria, né? Para você conduzir não só negócios, mas para sua vida pessoal também, né? A gente sabe que tem mentoria e a gente sabe, vivemos uma terceira guerra mundial no qual o inimigo era oculto, né? Por causa da pandemia. Então, assim, houve uma questão psicológica muito forte né, em nós, afetou todos nós. Bastante né? gente, Foi né? uma coisa Todo que mundo... nós nunca vivemos. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Inclusive, até as últimas palestras que eu dei foi voltada nesse tema, né? Gestão emocional nos negócios. Muitas vezes o negócio não dá certo, não é por conta de recurso financeiro, não é por conta de outros fatores. Muitas vezes é por conta de quem está capitaneando aquele navio. Não se tem uma boa gestão de negócio se não tiver uma boa gestão de si mesmo. O nosso concorrente é a gente mesmo, né? Falou o maior concorrente somos nós mesmos. Exato, a gente tem que correr com... Que a cabeça... A gente tem que ser melhor, não procurar ser melhor do que outra empresa ou que o outro, mas ser melhor do que nós fomos ontem.
Uau, perfeito. Eu acho que isso Show de bola. Acho que isso é o caminho. E, cara, voltando um pouco para a história do Shark Tank, como é que você foi parar lá, né? Fala um pouquinho aí de como você chegou lá no Shark Tank. A gente queria saber o que levou você a participar do programa, se você já assistia, se você se interessou ali, viu uma oportunidade, o que Boa pergunta, que também tem bastidores, aí vocês estão fazendo pergunta que é dos bastidores do Shark, que eu vou abrir aqui. Que lição que você levou para depois do Shark Tank, que teve essa repercussão toda na mídia e tal, o que você agregou nisso aí? Show! Vou pegar os dois ganchos aí do porquê da participação do Shark Tank, né? Da sua pergunta e o que eu levei de lição. Legal. Né? Então, de trás para frente, minha participação do Shark Tank, em 2018, eu montei uma unidade física num shopping em São Paulo. Então, eu saí de um food truck para montar uma unidade física para começar o processo de franchise. Porque a empresa... validar ela, né? Exato. Porque a empresa, eu já tinha não só eu tinha vários food trucks já, né? E aí já estava no meu business plan, desde 2013, se tornar uma rede de franquias, né? Então já estava a ter loja física, da loja física, rede de franquias. Então o business plan foi desenhado em 2013 e foi ajustando, né? E aí em 2018, eu já estava no processo para entrar em franchise, eu instalei uma unidade física num shopping, né? Só que o que aconteceu? O contraste de um food truck para um shopping é muito grande, né? De você sair de uma operação, literalmente evento grande, já fazia muitos eventos grandes, e para um shopping era muito grande, porque aí eu estaria junto com os tubarões ali pesados, né? O McDonald's, o pessoal que já está no Burger mercado, King, que já é mais conhecido. Praça de alimentação ali é forte. Então era um desafio também muito grande, né? Porque eu ia viver um outro cenário ali. E o que aconteceu? Falei, vou montar, e me deu um burnout, me deu crise de ansiedade, parei o projeto, fiquei uma semana no quarto, minha família desesperada, eu não saía para comer nada do quarto. Então foi assim um momento que eu lembro que foi o meu melhor encontro com Deus, porque é nas dificuldades que a gente sempre recorre, né? Legal. E aí eu falei, poxa Deus, me ajuda, me ajuda. Eu nunca esqueço um dia à tarde que eu ficava falando repetidas vezes, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí ele, como sempre, me ajudou, né? Eu falei pra minha esposa, eu preciso ir no psiquiatra e preciso resolver isso, não só por mim, mas por todos vocês, pela família, né? Sim. Vocês estão sofrendo por mim, não é justo, né? Então eu tenho que cuidar de mim e por vocês, né? E aí eu fui no psiquiatra, só que 2 semanas antes do burnout eu tinha me inscrevido no Shark Tank em 2018. E aí eu fiz minha inscrição no Shark Tank, e aí eu deixei o celular, não vi mais nada. E aí eu fui no psiquiatra e fui diagnosticado com depressão forte. E aí eu resolvi olhar o celular. Falei, poxa, já fiz o meu papel aqui, agora eu vou fazer o que precisa fazer, né? O que eu preciso fazer para eu melhorar, né? E aí eu olhei o meu celular, tava lá na clínica, olhei, e aí tinha uma mensagem da Sony. Você foi selecionado para participar do Shark Tank em 2018. E na hora ali eu tirei uma foto com o diagnóstico e falei, eu não estou em condições de participar. Gostaria que vocês não fechassem as portas para mim. Eu tenho certeza que eu vou melhorar. Eu não quero firmar esse compromisso com vocês porque estou cuidando da minha saúde. Eu tenho receio de repente firmar um compromisso e não cumprir. Aí pode ser que eu fique pior ainda, né? Então, eu gostaria que vocês não fechassem a porta para mim. Perfeito. Mandei essa mensagem. Aí voltei, comecei a caminhar, comecei a correr, larguei os remédios da depressão e fui melhorando cada vez mais e mais. E é bom quando a gente não entende na hora. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida pra gente dar um down,
a gente dá um pulo grande. E depois que a gente entende tudo, né? Tudo, de vontade de viver, na hora você não entende, você fala, olha, por que acontece comigo, por que isso, mas aquele down foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A gente não entende às vezes os problemas que a gente passa no momento, mas lá na frente a gente fala, poxa, foi isso que fez a diferença. Foi isso que... Acho que é só pra fortalecer. Exatamente. Pra depois você olhar e falar, eu passei. Eu superei. E aí a questão do Shark Tank foi que eu melhorei, montei a loja shopping e foi um case na praça de alimentação. Que legal, porque era a menor operação que tinha de metro quadrado e a que mais bombava. Volume. Tinha Eu acho que é fila. diferente também, né? É um negócio que a gente nunca tinha visto aqui no Brasil. Exatamente. Não tem, né? É e além só o do hamburguinho lá. Só. E a gente ampliou um cardápio. Aí a gente no shopping, batata recheada, que é chips potato, e um conceito fast casual, que você monta com os ingredientes que você quiser. Então você quer uma batata recheada, você escolhe 4 itens. Eu quero tal item. O hambúrguer também na mesma linha fast casual. E aí, quando a gente entrou na praça de alimentação, na época dos shoppings, não tinha o conceito delivery em shopping. Shopping era assim, não tem delivery, não vai entrar um motoboy aqui para pegar pedido e levar para o consumidor final. Não tinha isso. E mais uma vez a gente entra numa disruptura disso. Porque a gente entrou com a questão do delivery lá. E aí a gente começou a ter... a gente foi o primeiro a introduzir, e depois a gente percebeu que todos os grandes que estavam lá começaram a introduzir também na praça de alimentação. E chegou a um ponto que a nossa operação era menor da praça de alimentação e ficava lotado de motoboy. A gente chegou a ter reclamação do shopping porque tinha muito motoboy para pegar os nossos pedidos, né? E aí, transição deu muito certo, formatação de franquia, processos, tudo, que eu já trazia a bagagem do know-how já de food truck, para a loja shopping também, e delivery, que também é uma operação diferente, né? E aí, em 2019 eu me inscrevi de novo. Falei, então agora... foi 2 inscrições. Aí eu falei, agora legal. deu do down, tô no up agora. Legal, aí eu me inscrevi em 2019, e aí, desse episódio que eu comentei da fritadeira, antes de eu entrar, de dar o pitch, que a fritadeira não queria funcionar, o equipamento, tava muito nervoso, o batimento cardíaco tava lá na lua, e aí veio uma mão no meu ombro. Deus sempre coloca pessoas, né, ali, falou assim pra mim, vai lá, eu sei que você vai arrebentar. Na hora aquilo me energizou assim de uma forma que eu olhei pra pessoa, nunca esqueço, Fafi, você é demais, ela é conhecida, Fátima, conhecida como Fafi lá não sei se ela tá lá ainda, e ela pegou e falou assim, vai lá, eu sei que você vai arrebentar, porque quem te mandou a mensagem no passado fui eu. Caraca, que legal. Que bacana. Você vê que bem na hora, né, o encontro, por isso que eu falo, né, Deus não une só pessoas, mas propósitos também. Sim. Né, ali junto no caminho para me mandar uma mensagem, ela tava lá para vai lá, coração, né, falar não, eu consigo. Aí eu acho que de 160 e pouco, acho que eu devo ter ido para 80 e vamos lá, vamos arrebentar. Então acho que foi muito cara. Isso, foi bacana. Que bacana. E quando você começou essa operação de culinária britânica aqui no Brasil? Como eu comecei... foi? O brasileiro, ele entendeu, aceitou, era novidade? Quando eu comecei, em 2013, além da questão do food truck ser uma novidade, o food truck já era uma novidade. E tinha poucos concorrentes. Poucos. E fish and chips também era uma novidade. Né? Então, no primeiro dia, até mesmo dando um case real da sua pergunta, né? No primeiro dia que eu comecei, eu tirei o Aquiles de dentro da van, coloquei o cardápio nele ali, encaixei a cabeça e tal. E aí eu falei, poxa, será que as pessoas vão entender? Porque esse era o meu grande receio, né? Será que as pessoas vão... E aí eu tava arrumando as coisas, quando eu vi, formou uma fila. E nessa fila, tinha algumas pessoas falando assim, poxa, pra comer fish and chips aqui no Brasil, você tem que pagar pra entrar num pub. E olha que legal, o cara trouxe isso no food truck. Puta, eu lembro quando eu morei lá em tal lugar. Eu lembro quando eu morei na Austrália. Eu lembro quando eu morei em Londres. Eu lembro quando eu morei pra todo lado. Pra todo lado. E aí falou, poxa, que legal.
E aí, nesse dia, a gente foi muito bacana, a gente vendeu tudo e aí, nesse primeiro dia, tinha uma moça que começou a fazer umas perguntas, né? Do negócio, igual a gente tá falando aqui, né? E eu com receio, né, dos segredos do negócio, falei, não posso falar muito. Meu business plan tá que a gente vai se tornar uma franquia. Aí eu falei, me desculpa, mas por que você tá me fazendo tanta pergunta? Ela falou assim pra mim, porque eu sou repórter do portal IG. No IG, na época. Né? Era super forte. Né? Eu sou repórter do portal IG. E eu tô te fazendo essas perguntas, inclusive, desculpa, não me apresentei antes, mas eu gostaria de saber se eu posso publicar sobre o seu negócio, sobre essa sua ideia que eu achei incrível, legal, que é pauta, que é sensacional. Podemos? Claro! Aí ela fez mais algumas perguntas e soltou a matéria. Nessa que ela soltou a matéria, em reportagem tem isso. Muitas vezes o jornalista, aquela linha ali, aquela empresa de reportagem quer fazer melhor que a anterior. E ali, por ser uma novidade, quem se beneficia é quem trouxe essa novidade, né? Porque dá visibilidade, exato, né? porque esses meios de comunicação cobram valores altos para você ter sua matéria ali, né? E aí eu saí em benefício disso, né? Porque aí ficou essa linha aí, Folha de São Paulo, pequenas empresas, grandes negócios, Exame, veio me fazer uma entrevista sobre quais eram os desafios do food truck, né? Quais eram os cuidados que deveriam ter, tudo. Então, a gente dei acho que em quase todos os canais de TV aberta, não só TV aberta também, mas em outros de TV fechada, voltada para negócios, né? Como até mesmo pequenas empresas, grandes negócios. E aí a gente foi criando matéria, tudo, e foi seguindo o business plan, né? Aí Shark Tank, e aí também o importante, a questão das chancelas que nós ganhamos, né? Um exemplo, esse ano a gente ganhou o selo de excelência em franquias pela BF. Que legal. Melhores franquias para investir pela Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Que faz uma pesquisa junto com o Serasa Experian, né? Então, eu acho que também o desafio também não é só você chegar, é você manter, né? Sim, é uma história totalmente diferente. Né, de você conseguir manter ali o negócio, né? Por isso que nós empreendedores, a gente dá muito valor para operações de muitos anos, né? Legal. Porque quantos desafios passaram, né? Demais. Essa questão da pandemia. Então eu acho que isso é muito importante. Você criar laços de parceiros, né? Sim. Parceiros de fornecedores, porque nenhuma marca chega em lugar nenhum sozinha e nenhuma pessoa chega a lugar nenhum sozinha. Né? Eu acho que isso é muito importante. E o que ficou de lição para mim, respondendo a sua pergunta, não perdendo ela, sobre a participação do Shark Tank, foi grandiosa para mim, né? Como pessoa, não só como negócio, como pessoa. Porque assim, estou falando das matérias. Sim. Uma coisa é a gente estar nesse papo super bacana aqui, e também quem está nos ouvindo e vendo, sobre a gente estar falando dessas coisas, né? Que muitas pessoas estão se identificando. Sim. E outra coisa é você ser chamado para um programa na qual você sabe que você vai ser sabatinado lá. A pressão bem diferente, né? Outra coisa uma coisa nós estávamos conversando aqui, um super papo bacana, né? Outra coisa, poxa, eu sei que ela vai me fazer uma pergunta para me deixar sem graça mesmo. Já vai eu sei que o Bruno vai me fazer uma pergunta pra... Eu vi que ela... uma delas lá fez uma pergunta pra você, né? Ela olhou pro Aquiles e falou, ué, mas cadê o nome dele? Exato, né? Que foi a Cris Arcangeli, a Cris. E aí ele na hora você fala, porra, cara, como que eu esqueci isso? Tá e nos bastidores, você grava, eu gravei acho que foi quase 50 minutos. Mas só vai ao ar 12, 13, 15... E aí, engraçado que quando houve essa parte, né, da Cris, eu completei, né? Prazer, Aquiles, Cris, Aquiles, né? Mas aí não foi ao ar também, né? Então, porque também não é interessante, entendeu? O programa, mas foi muito legal. Hermes, vamos lá. Quando você começou o seu negócio da Fish Chips e viu que o negócio era bacana, e para você conseguir escalar o negócio hoje, uma das coisas mais rápidas e para você conseguir escalar o negócio é através de franquias, né? Sim.
por que você olhou para a franquia e qual que foi seu insight para você falar, pô, tem que franquear meu negócio para eu conseguir escalar meu negócio melhor? Por que você procurou a franquia e quais foram as dificuldades no começo de uma franquia, assim, para uma pessoa que, pô, eu tenho um negócio, eu tô pensando em franquear, mas eu não sei nem como. O que você diria para essas pessoas? Excelente pergunta. Eu vou falar do meu case com a Fish-Chips, né? E de repente eu vou dar uma sugestão para quem de repente quer franquear o seu negócio, né? Quando eu desenhei o plano de negócios para se tornar a Fish-Chips uma rede de franquias, há um trabalho muito minucioso de processos, de vendas, né? Eu tinha know-how de food truck, de operação shopping, de delivery, né? Então o empreendedor ele tem que entender que ele tem que passar para essa lapidação, porque ele precisa passar esse know-how para o próximo. Formatar um negócio. Exatamente, formatar com manuais, tudo, né? Então, algumas redes eu observei, né, que algumas redes tinham uma parte de rede de unidade própria e uma parte da rede era franquia. Tem bastante, né? Tem bastante nessa linha. E o que eu passei a observar? Que muitas que eram rede própria, as operações eram melhores que as franqueadas. E eu percebi, e até ouvindo outros franqueadores, porque a gente vai para buscar conhecimento, né, de quem já é franqueador, né, conversar com outros franqueadores, para poder entender, né, no mar que você está entrando, né. E a posição unânime da grande maioria, né, olha, não dá para ficar em cima do muro. Ou você cria rede própria e segue ela, sua rede própria, ou você se torna um franqueador. Entendi. Que no qual você, aí sim, você não vai ficar em cima do muro, você vai se dedicar totalmente a fazer as unidades franqueadas performarem. Porque eu acho que o propósito da franquia é você passar o que você tem, né? Exatamente. Você passar o conhecimento para ficar ali um segmento tudo igual, sem ter nenhum padronizado. Eu acho que esse é o propósito. Porque da franquia é exatamente o que você está falando. Os acertos e os erros que teve na empresa para você colocar o que dá certo. Né? E entregar isso para o franqueado. Ó, isso dá certo, foca nisso, né? Que é esse o formato que tem que seguir, né? Então eu acho que isso é muito importante e até mesmo pegando o gancho da sua pergunta de quem quer formatar uma rede de franquias, tem que fazer um trabalho muito bacana da formatação de manuais, fornecedores parceiros, né? E uma coisa imprescindível é o registro da marca. Não adianta, o registro da marca é algo assim imprescindível, né? Então precisa ter. Então quem está nos ouvindo aí, quem está nos vendo de repente, quer franquear um negócio, antes de, até mesmo para si mesmo, né? Se é o seu negócio, tem o registro dele, né? Se você vai franquear ou não, né? Tem o registro do seu negócio, né? Porque pode ser que vire uma rede. Você veja o estudo de franqueabilidade e você fala, não, franqueabilidade não, eu vou partir para a rede. Porque, de repente, cada negócio é um negócio. Muitas vezes você tem uma indústria e se você tem uma rede, talvez é mais vantajoso do que você ser uma franquia, se você tem uma indústria. Né? Porque você vai fornecer para sua rede. Ou não, né? Depende muito do modelo de negócio. Porque o grande desafio, acho que para quem quer tornar uma rede de franquia, ver a questão de viabilidade do negócio em relação à logística. Se é um produto palpável, o que é, se é perecível, se a validade é curta. Isso importa bastante. Né? Demais, porque quando a gente fala de Brasil, eu brinco que cada estado é um país da Europa. É diferente, né? A operação aqui em São Paulo é diferente da operação do Nordeste. Totalmente. Total. Então, assim, uma coisa é você fazer um franchise no Brasil que de extensão é enorme, né? E desafio logístico também, porque não teve incentivos de cargas para enviar via trem. Você cresceu em modelo aspiral ou você foi crescer num espiral. A gente começou em São Paulo, região ABC,
foi aumentando, aí a gente começou a subir. E hoje vocês estão em vários estados hoje no Brasil. Hoje a gente está no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, vamos entrar em Nordeste. Na verdade, já tivemos Nordeste e Norte, né? Mas, infelizmente, por conta da pandemia aí, né? A gente perdeu alguns parceiros. E pegando o gancho, a gente separou a pergunta aqui. O que você leva em consideração, assim, para escolher uma cidade que você acha que pode dar certo ou não? Um ponto comercial. Fazer um estudo de pergunta população, importantíssima. Fazer um estudo de hoje, caso, né? Hoje a gente tem uma ferramenta de geomarketing. Que, um exemplo, você vai tornar nossa franqueada do Fish Chips. E você tem um ponto em vista. A gente vai rodar esse estudo de geomarketing para ver se é interessante a nossa marca nesse ponto. Entendi. Né? Então o nosso geomarketing já é para o nosso segmento. Então a gente já puxa a questão de habitantes, renda per capita. Então é um sistema que a gente utiliza, que a gente investiu no momento da pandemia mesmo. Que a gente investiu justamente não só por uma questão de ponto, mas depois que você entrar nesse ponto, ele também te dá um mapa quente de onde está os nossos possíveis consumidores. Perfeito. Se está 2 quilômetros para lá e aqui. Não, aqui tem, mas é pouco. Aqui está concentrado aqui. Então, até mesmo para você fazer uma ação de street e até mesmo uma divulgação em rede social, tráfego pago, você canalizar justamente aqui. Você colocar mais recurso aqui e menos aqui. Né? Direcionar. Atingir o público que você quer atingir. Exatamente. Então, isso nos ajudou muito, não só por uma questão de implantar as unidades, mas também depois, nas ações de vendas. Isso, exatamente. Isso que eu ia perguntar para você. Eu sou de Biúna, né? E recentemente vocês inauguraram uma franquia lá na cidade, né? Incrível. Linda. Já passei na frente ali várias vezes, né? Vi lá, gostei muito. E como que é esse trabalho, cara? Quando um franqueado abre numa cidade que não tem ainda uma franquia, né? Tem uma população que muitas pessoas não conhecem a sua marca. Como que é a introdução que vocês fazem dentro de uma cidade desde a parte da inauguração, tem lançamento de inauguração, tem tráfego pago pela cidade? Excelente pergunta. Porque o que acontece hoje, até mesmo dados de franchise, as grandes marcas de franquia, elas não performam mais na questão das grandes cidades. Elas performam bem no interior das cidades. É onde ninguém conhece, né? Exatamente. Até eu tava comentando com minha mãe que você viria aqui e ela, mas estava super bonito, a fachada, diferente. Sim. Ninguém tá acostumado lá, né? Não. Então acho que veio e quer saber o que é, quer entender. E aqui em São Paulo é bem mais difícil, porque a concorrência é muito maior, né? E aí você se torna, como é que eu vou te dizer? Se torna não tão visível. Porque são tantas marcas em São Paulo, e aí isso reflete também na venda. Por quê? Imagina que a gente está aqui em São Paulo e nós temos tantos moradores nesse quadrilátero para uma quantidade X de opções de alimentação. Isso é um ponto. No interior, poucas se você fizer dividir uma pizza, né? A gente comprou uma pizza aqui, estamos em 3. Né? Uma situação, aquela, né? Não tinha tantas outras opções. Né? Agora, se tem várias pizzas, a gente pode escolher. Então, esse lúdico, né, é muito interessante nessa linha, porque quando a gente chega no interior das cidades também, é muito bacana, porque quando a gente fala de comida, a gente fala de entretenimento. Sim. As pessoas comem para se reunir. Sim. Né? O maior gesto de empatia do ser humano, que até falo nos meus briefings, é a comida. Você entregar para a pessoa, né? E quando a gente fala de alimentação, a gente fala de comida, esse maior gesto de empatia. Quando a gente fala de comida, a gente fala de amor. Né? A gente fala de um gesto ali que reúne pessoas. Né? As pessoas se reúnem para comemorar, para né? comemorar, para comer, para estarem juntos. Né? Estarem ali todo mundo. Então, quando a gente fala de alimentação, não é só uma questão do produto.
é uma questão de reunião de pessoas, de experiência, experiência, de entretenimento, envolve, de né? sorrisos, de aniversário. É verdade. galera. Né? Olha os insights que o homem tá dando, hein? Que isso aqui vale ouro. Isso aqui é de quem já caminhou mais de 10 anos aí. Bastante. Tomando porrada. Bastante. Pra hoje, né? Estar colher aqui os com resultados vocês. que estão colhendo. Exatamente. E que legal. Eu gostei lá, né? Me chamou muita atenção esse modelo de Ibiúna, porque por ser uma cidade de interior, tem poucas opções, né? Sim. E é um restaurante temático. Exato. Né? Acho que gera curiosidade nas pessoas, né? De olhar e ver, você querer... passa ali Até na frente e chama atenção. Porque como Ibiúna é uma cidade interior, não tem tantas coisas que tem lá, a gente já tá acostumado. Sim. Quando a gente vê uma coisa diferente, uma coisa de fora, pô, negócio decorado, negócio temático, pô, bacana, vou conhecer lá. Muito legal. E o legal disso, justamente o que você está falando, é que assim, quando a gente chegou em São Paulo, já foi diferente. Mas não tão, né? Porque o pessoal, agora quando a gente chega nas cidades do interior, com guarda real, com as questões da Inglaterra, né? Causa só impacto. fala, meu, que legal, Que bacana. vim aqui pra conhecer, trazer ver, o né, pessoal. que Aí vira um ponto de encontro das pessoas da cidade se encontrarem. E é isso que é a Fish Chips, né? A Fish Chips é pra todos, né? A Fish Chips é pra amigos, pra casal, pra família. Me fala uma coisa, quando uma pessoa vai na primeira vez numa franquia sua, o que não pode faltar? O que você espera a sua equipe passar para essa pessoa? Experiência, sei lá, o que hoje você preza muito em atendimento, qualidade? São duas coisas que não pode faltar para um negócio de alimentação. Quando eu faço as inaugurações, eu faço um briefing com o pessoal da cozinha. Eu falo dessa entrega de amor, não é? Que a gente tem que entregar para o próximo que a gente gostaria que entregasse para nós, né? Sempre. Isso é nossa assinatura como ser humano e como profissional também, né? Assumindo essa posição, né? De entregar um produto alimentício. E aí, uma coisa imprescindível é entregar um produto de qualidade, entregar para o outro que você gostaria que entregasse para você mesmo, e o atendimento. São duas coisas básicas. Digo por quê. Produto, quando ele tá bem feito os nossos procedimentos, ótimo. Esse é o propósito de a gente entregar. Entregar amor, entregar um produto de qualidade. Que legal. Só que quando você não tem um atendimento bom na ponta, as pessoas vão nos locais por conta das pessoas, do atendimento. Quantos locais a gente deixou de ir que o produto era bom, mas o atendimento não era? E quando ocorre do produto não sair no padrão e você der um atendimento excelente, nós, vamos se sentir à vontade chance também, de falar, Bruno, olha, eu vim aqui a outra vez, estava muito bom, mas dessa vez não. Aí está o momento de correção, de conquistar o cliente de novo. Vou fazer outro para você, para você voltar bacana, aqui, que você é bacana. muito importante para nós. Então eu acho que produto e atendimento são duas coisas que, assim, eu até mesmo na minha operação de know-how de atendimento, eu lembro que os eventos, a maioria eram no final de semana. E eu não conseguia ver. Na época, minha esposa era minha namorada, né? Ela tinha que ir nos eventos para me ver, pra você ter uma ideia, né? Porque ela trabalhava na semana e os eventos acontecem no final de semana. Então, muitas vezes para me ver, eu via ela na semana, mas ela trabalhava, né? Ficava pouco tempo. E no final de semana eu trabalhava, assim, evento até tarde da noite. Então, ela ia no evento para me ver. E aí ela brincava, né? Falava, você é muito simpaticão com os clientes, né? Sendo homem ou mulher, você acompanha, vai até a mesa para a pessoa sentar, tudo. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana. É aí que ganha o cliente. Isso que ganha o cliente. Então, assim, na minha operação própria, eu não fiz cliente, eu fiz amigos, que eu carrego até hoje. Eles iam lá por conta do meu atendimento. Que e legal, muitos queriam até ficar comigo, conversando comigo, né? Outros clientes que eram meus clientes da Fish Chips, me chamaram para comer pizza na casa deles, viraram meus amigos,
né? Eu acho que isso é bacana, né? Eu acho que isso é legal, né? Você fala, pô, consegui entregar o propósito. Então eu acho que é isso que a gente tenta passar para as pessoas nas unidades, né? É um desafio muito grande. Mas é isso que a gente tenta passar, né? A gente também nunca pode generalizar, porque às vezes aquela unidade, as pessoas talvez não estão num bom dia e não conseguem entregar um bom atendimento, e às vezes a gente generaliza que é a rede toda. Isso que eu ia perguntar para você. Como que você faz para manter uma cultura boa, uma cultura padrão que você já tem dentro da sua empresa? Você conseguir transmitir isso aí para um franqueado? Recentemente, a gente implantou o NPS, né? Pesquisa de satisfação do cliente, QR Code e tudo, a gente está enviando para as unidades. Cliente final ou franqueado? Cliente final. Cliente final. E a gente implantou para os franqueados agora também. Então a gente implantou para as unidades o NPS, que você tá lá, daí a gente consegue corrigir se teve algum problema, né? E o FNPS. O FNPS é uma pesquisa de satisfação dos franqueados. Quais são os desafios que eles estão tendo, né? É muito bom, né? Pra você estar a par do que está acontecendo. Exato. Se o consultor nosso de campo, o nosso consultor está atendendo sua unidade a contento, né? Você tá legal, tá sendo bem atendido. Porque bato muito numa frase de Bill Gates que eu acho incrível. O cliente mais insatisfeito é a sua maior fonte de aprendizado. Então, quando você sabe isso, você tem a humildade de falar, poxa, deixa eu ver o que esse cara tá falando, né? Mas você também conseguir separar. Não, isso é uma crítica do mal, que é me afetar. Isso é uma crítica construtiva. Né? Até mesmo das pessoas, né? Às vezes a gente vê crítica que não é, você vê que não é construtiva, né? Então eu acho que isso é muito importante. O NPS dá voz para isso, dá voz para o consumidor, né? Para onde a gente está errando, né? Aí nós como marca, franqueador franqueado, e a gente montou também o processo. Qual a posição do franqueado? O que ele tem que fazer, né? E tal. E isso até mesmo para o time. Porque a importância e qual que é o intuito desse processo do nosso NPS? A gente dá o PIN, que é um brochezinho do colaborador, e aquele colaborador daquela unidade ser o destaque do mês. Que legal. Então você cria uma meritocracia, como o McDonald's tem funcionário de destaque do mês, para você criar uma meritocracia daquela pessoa de tipo... Pô, ela merece. Legal. Então, muitas vezes, o reconhecimento não é financeiro. É reconhecimento para si, de falar, poxa, eu meritocrático, eu consegui porque me avaliaram, né? Falaram que eu sou bom, né? Diferente de você falar, né? Sim. É igual, aquele velho ditado. Esse sistema é uma injeção de vontade para eles, Total. né? De querer estar ali, de querer ganhar o broche, de querer aparecer ali no mês como destaque. Eu acho que para eles deve ser... Demais. E a gente percebeu isso, que o que acontece, muitas operações, às vezes, de alimentação, ela tem que ter o crescimento e a recorrência. Então, a gente percebeu que algumas unidades estavam crescendo e pararam de ter recorrência. Opa, espera aí. Por que parou de ter recorrência? Alguma coisa deu errado. Nesses clientes que não voltaram. Por quê? A gente quer saber onde a gente errou, né? Então, acho que isso é muito importante. Como vocês medem isso aí? Se o cliente voltou ou não? Cadastro, ação? Agora com o NPS, né? A gente consegue ali, para ele preencher o NPS, tem que ter um incentivo. Entendi. Ele ganha pontuação para dar desconto. E a gente tem uma participação do programa de fidelidade dele. Para ele voltar sempre lá, né, na Fiship, pra gente bater essa retenção, entendeu? A gente falar de franquia, né, e não é só a gente formatar a franquia e soltar para o mundo. Processo. Tem todo um acompanhamento, um processo de crescimento, metas, né? Tem todo esse processo acompanhamento que no final que gera o resultado final. Né? Total. E escutar também os franqueados, um exemplo. O Big Mac,
ele veio de uma sugestão do franqueado do McDonald's, né? E o produto mais vendido do McDonald's é o Big Mac e é o único que é presente em todos os países. Que legal. É o Big Mac, né? Inclusive tem até... fiz uma viagem recente para a Europa e eu tava relembrando a questão no The Economist, né? Que faz a mensuração do McDonald's, porque a gente brinca muito nessa questão de na Europa é bem mais barato que aqui no Brasil tal coisa, nos Estados Unidos é bem mais barato que no Brasil tal coisa, porque legal porque tem o índice Big Mac, né? Que o índice Big Mac traz essa questão de um Big Mac nos Estados Unidos custa quantos dólares? E aí o salário mínimo nos Estados Unidos é quantos dólares? Quantos Big Macs você compra nos Estados Unidos? Poxa, então dá para você comprar X Big Mac. No Brasil, qual que é o salário mínimo? Vários indicadores. E o legal é porque o cliente, o maior fast food do mundo e ele dá uma baliza ali da economia de fornecedores, porque o impacto da economia está no fornecedores, logística, né? Sim. Se ele tem um custo menor, ele tem um valor de venda menor também, porque ele quer aquela margem ali dele e ok, né? Ele quer nem a mais nem a menos. Então eu acho que ouvir sugestão de franqueado, a exemplo do McDonald's, como nós trouxemos também uma sugestão de um franqueado, que foi a nossa torta banoffee, né? A base de banana. Ai, que delícia. Né? E que deu muito certo, está aí na rede, que foi a sugestão de um franqueado. Né? Então eu acho que quando a gente ouve não só a importância do consumidor final, mas sugestão de franqueado. Né? Que eu acho que é um conjunto, né? Você tem que tentar escutar um, escutar outro e ver o que melhor funciona para sua marca, para dar continuidade, né? Exato. Porque senão não tem jeito. Exato. De você se colocar na frente deles e andem sozinho. Acho que é todo um conjunto. Exatamente isso que você está falando. E tem coisas também que eu já tentei lá atrás e não deram certo, e eles sugerem e eu falo, poxa, mas eu tentei lá atrás, mas nem sempre o que você tentou lá atrás também possa não dar certo. Legal. Ô Hermes, agora mudando um pouco de assunto, né? Vamos falar um pouco sobre gestão emocional, né? Que é uma área que você domina, tá dando umas mentorias, né? Comunicando com o seu público. E hoje é um dos problemas que grandes empreendedores vêm sofrendo com isso, né? Bastante. Gestão emocional. Fala pra galera aí um pouco sobre gestão emocional e como isso aí impacta na vida do empreendedor. Importante. Excelente pergunta. Eu digo e repito que para se ter uma boa gestão de um negócio, tem que ter uma boa gestão de si mesmo, antes de tudo. Legal. Né? Você pode ter recurso financeiro, pode ser o que for, mas se você não estiver bem com você, tiver uma boa gestão de si mesmo... Um emocional bom, né? Porque a gente tem um gerente dentro de nós mesmos, né? Os movimentos que eu faço aqui, muitas vezes não foi do meu comando, o cérebro automatiza, né? Então a gente tem um gestor dentro de nós mesmos. Sim. Né? E como que a gente tem essa gestão desse gestor? Né? É muito louco e é verdadeiro, né? Esse tema, porque vem coisas no nosso cérebro que a gente nem queria pensar e veio. Né? A gente não queria que viesse, talvez, aquela memória de um episódio legal na nossa vida e veio, a gente lembrou e a gente até compartilha com os amigos, né? Meu, sabe o que me veio na cabeça esses dias? Tal coisa, você lembra? Nossa, é verdade. Né? Então, as passagens da nossa mente que refletem na nossa vida pessoal e nos negócios também. Né? Então, eu gosto muito, e já há muitos anos, eu acompanho literaturas, livros de empreendedorismo e psicologia, né? Que eu acho que uma coisa... Você gosta de PNL? Incrível. PNL é top. Então eu acho que uma coisa é tudo uma coisa só, né? Porque a gente pega até mesmo as questões que a gente começou a falar do início, de porrada, de passar por isso, passar as dificuldades. Pô, tá na gestão emocional. Tá tudo na gestão emocional, né? Vendas é emocional. Então o emocional é o principal fator aí para... Principal fator, solucionar problema. É racional ou emocional? É emocional. Total. Não é racional. Soft skills, né? Você
pra gente solucionar problema, a gente tem que ser criativo para solucionar ele. Não é racional, é emocional. Então, não, negócios, há muito tempo tinha essa questão e batiam na tecla que, não, o negócio tem que ser racional. Não, se você não motivar a sua equipe, não vai acontecer. Se você não ser criativo para resolver um problema, não vai resolver. Se você não for criativo para inovar, você não vai inovar. Né? Muito tempo falava atrás de QI. Hoje é o QE. Consciente emocional. É emocional que manda. Você pode ter o QI que for. Conhecimento que for. Não basta o conhecimento se você não tiver a questão da uma gestão emocional para você ter resultado. Porque você não tem que falar dos seus resultados. É os resultados que tem que falar por você. Perfeito. É isso que é o principal. Não é o que você fala, é o que você executa. Né? Olha, eu entendo isso, eu faço aquilo, sou especialista disso, sou especialista... Não é resultado. Mostra resultado que aí não precisa falar nada. E né? Essa questão emocional, Hermes, como que a pessoa ela pode treinar ou praticar, né, para conseguir adquirir essa habilidade emocional durante sua vida? Eu gosto muito da linha de Augusto Cury, que ele fala justamente das nossas janelas da mente, né? Que passa entre nós, todo mundo que está nos ouvindo, assistindo, que é justamente as 3 janelas que abrem na nossa mente, que é a janela light, a janela neutra e a janela killer. A janela light é tudo aquilo que a gente lembra de bom, de estar aqui com vocês, já é uma janela light, né? Pra gente lembrar amanhã, tudo. A janela neutra é aquela que a gente memoriza coisas que não faz nem mal nem bem, né? Telefone da esposa, do marido, da mãe, do pai. Básico, você já sabe de cor, né? Não te faz mal nem bem, né? Então é uma janela neutra. E a janela killer é aquela que você não vai conseguir. Olha, tô achando que não vai dar certo esse negócio. Pessimismo. E não faz isso não, acho que é melhor você ficar do jeito que você tá aí. Então é uma janela do pessimismo. E essa janela aberta muitas vezes, você passa para outras pessoas. Contagia as outras. Contagia, porque o que você falou, pessimismo. Pessimismo é igual gripe. Se você estiver perto, você pega. Espirrou, pegou. Espirrou, pegou. Se tiver... Ficar muito tempo do lado daquela pessoa ali, você começa... Você vai pegar. Quando você vê, você tá... Pegou. Você tá pensando igual pra ela. você, né? às vezes, até sair dela, você tá afirmando. É complicado. É complicado. Pegou. Aquela pessoa que anda pensando em coisa negativa, baixa frequência, automaticamente você vai se tornar uma pessoa na mesma frequência. Você vai pegar essa gripe, vai ficar na mesma frequência, seu cérebro vai ficar nessa linha. Então passa, todos os dias abre essas janelas na nossa mente. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Abriu essas janelas, mas o que a gente faz? Né? Que é a estratégia DCD. Duvida, critica e determina. Duvida quando vira o pensamento, se aquele pensamento ele é pessimista, se ele está indo para uma linha light, positiva ou não. Se ele for pessimista, critique ele. Vai pro C. Duvidou, viu, identificou, critica ele. Mas por que você está pensando assim? Cara? Aí você começa a ter os gatilhos de que aquela pessoa é pessimista. Exatamente. Só pelas respostas que ela dá. Exatamente. Critica. Critica esse pensamento. E essa técnica DCD é uma técnica que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Sim. Né? Quando vem as janelas, duvidou. Qual que é? Será que ele tá... Será que o que eu estou pensando é para me proteger? Ou é uma questão que está querendo me deixar acomodado? Não quer me tirar da zona de conforto? Né? Então, critique. Se for uma situação que quer te deixar na zona de conforto, critique esse pensamento e determine. Não, eu vou sair da zona de conforto, eu vou fazer o que precisa fazer. Né? Então, é muito louco porque o nosso cérebro é um filtro, né, de coisas, né, que vem sem a gente pedir. Sim, perfeito. Olha que louco, né? Você falou isso agora, veio um insight na minha cabeça. Mas é aquilo que você falou, né, cara? Quando as pessoas, elas começam a pensar essas coisas negativas e tal, automaticamente, se você fizer uma pergunta pra pessoa,
e ela responder, você já sabe automaticamente o tipo de pessoa que ela é, né? Se ela vai dar desculpa, se ela vai assumir o erro, se ela vai jogar um erro numa outra pessoa. E você começa a identificar alguns comportamentos, né? E isso é importantíssimo. E até mesmo a gente se autogerenciar. É muito louco isso, porque você fala, poxa, eu tenho um gestor dentro de mim mesmo e eu tenho que gerenciar ele, porque... Até uma passagem bíblica, né? O maior veneno não é aquele que a gente ingere, mas é o que a gente solta. Perfeito. Né? Eu tenho uma linha, uma filosofia de vida que se for para falar bem de alguém, eu vou falar bastante. E se for para falar mal, eu prefiro ficar quieto. Você conhece as outras pessoas também. Né? Se a outra pessoa fala mal da outra para você, ela vai falar de você para outra. Né? Quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais Paulo do que Pedro. Exatamente, né? Exatamente. Então eu acho que é essa linha. E também, aí uma questão emocional também, que eu bati essa reflexão também, né? Que falando de negócios, um dia me deu esse insight, eu até compartilhei também em outros podcasts que eu participei, é que de fato, se a gente for observar, a gente está falando de questão de gestão emocional e todas essas coisas, né? Mas tem o estresse no meio de tudo isso. Sim. Né? Tem o estresse mental, tem o estresse de tarefas, tem o estresse que as pessoas estão te estressando, né? Então, eu bato na tecla que o estresse é um comércio. As pessoas estão vendendo e estão comprando. Eu vou embora aqui com o meu carro, o cara está estressado, me fechou, ele está estressado, ele está me vendendo. Cabe a mim comprar ou não. E muitas vezes quando a gente compra, é muito louco, porque é um comércio mesmo, porque quando a gente compra... Você vai passar para mim, vai vender para mim. Eu vou vender, de repente, para minha mãe. Sua mãe vai vender vou vender para minha esposa. Tá no ambiente. Vou vender para um colaborador meu, que vai vender, que eu vou vender para um gestor meu, que vai vender pro time. É muito louco isso, né? E é verdade. Que loucura, né? Que loucura. E é verdade. Então, verdade. eu acho que nesse caso, quanto menos a gente comprar, melhor. Né? A gente também não vende para ninguém, né? Faz o seu, né? Esse comércio não vamos levar ele para frente. Vamos deixar ele. Legal, Hermes. Cara, estamos chegando nos momentos finais aqui. O papo tá muito bom. Demais. A gente ficaria umas 2, 3 horas conversando aí, né? Morinha, tem as perguntas finais aí? A gente queria, depois de tudo, você demonstrar pra gente tudo que você já passou, tanto que você cresceu, a gente queria saber uma lição que você tirou da sua trajetória. Assim, uma lição, assim, que você fala... Deixa aí pra galera que tá ouvindo a gente um insight aí, pra galera que tá empreendendo, alguma coisa. Foi de mais importante pra você, que você aprendeu? A mais importante pra mim, durante muito tempo na minha vida, não vou falar de religião, vou falar de Deus, tá? Eu sigo uma linha que ou é o bem ou é o mal, né? Quando a gente quer fazer o bem, o que a gente quer seguir o bem, é o bem e ponto. Que para mim marcou muito nessa questão de empreendedorismo, do que nós falamos aqui de gestão mental, que cabe a nós cuidarmos disso, né? Caminhar, correr, fazer uma atividade física, isso ajuda a nossa mente. Isso ajuda a gente a aplicar o nosso DCD. Isso ajuda, porque uma coisa é totalmente ligada na outra. O que a gente come é importante, o que a gente pensa. Eu comecei a perceber que determinados alimentos, para mim, me davam ansiedade. Então, saúde também começa pela boca. E o que a gente faz com o nosso corpo também, né? O nosso corpo é o nosso templo. E se a gente fala de gestão emocional, a gente tem que estar bem com o nosso maior ativo, que é a nossa saúde. Sim. Eu ouço muito em podcasts que o nosso tempo é o nosso maior ativo. Mentira! Nosso maior ativo. Sem saúde não tem tempo. É a nossa saúde. A nossa saúde é primordial, né? E sem saúde você também não tem uma produtividade boa para a sua vida pessoal e para os negócios. E o que marca para mim, deixo aqui uma mensagem, o pessoal inclusive abrindo aqui, não falei em nenhum podcast, vou abrir aqui em primeira mão. Olha aí, olha a bomba. Tô para lançar um livro. Que legal. Sobre empreendedorismo, que conta a minha trajetória, alguns insights. Que bacana. E nele também tem alguns trechos das escrituras, né, da Bíblia. E o que fecho aqui, nessa linha do livro que vai ser
A gente vai ter a inauguração em dezembro, já estão todos convidados. Muito obrigada, a gente vai prestigiar. Com certeza. É justamente duas partes. A primeira parte é isso que nós falamos aqui, gestão emocional, de você se cuidar, de você enfrentar os desafios, de você persistir. Eu acho que isso é o mais importante. Durante muito tempo na minha vida, eu achava que era só no suor o resultado. Era só trabalhar horas e horas e somente eu poderia trazer o resultado. A outra questão que eu aprendi na minha vida e que, de fato, foi um divisor de águas foi eu fazer a minha parte e entender que Deus tem que estar junto no negócio. Com certeza. Porque não adianta você dar o suor, não adianta você procurar ferramentas, você procurar mentoria, você procurar tudo, se você espiritualmente você não tiver uma conexão com Deus. Tá ligado na terra, tá ligado no céu, e eu acho que isso foi um divisor de águas para mim, e o que de fato me fez alavancar mesmo foi esse entendimento. Que não era só eu, porque eu tinha só esse entendimento. Era eu, o resultado vai vir por mim. Que é o que todo mundo prega, né, na verdade. Não. Depois que você entendeu isso aí... Depois que você entende que... Entenda que realmente não entendeu, é suar sentido. a camisa. Divida e coloca o joelho no chão. Que aí o resultado vai ser diferente. Que bacana. Show de bola, Hermes. Cara, muito bacana. Um papo sensacional, com muitos insights, com fechamento, com chave de ouro agora, né? Essa foi no bate-pronto, nunca soltei essa. E nunca falei do livro também, hein? Que bacana, Hermes. Cara, parabéns na sua jornada empreendedora. Obrigado. É uma história muito bacana aí, muito legal, né? Uma história de ensinamentos aí para muitas pessoas que vão assistir esse episódio. Sem dúvidas. E, cara, passa aí pra galera te achar aí as redes sociais, Instagram. Claro. Como que a galera hoje pode ser um franqueado, alguma coisa assim. Fala aí um pouquinho. Com certeza. Acho que antes de tudo a gente começa e a gente termina sempre agradecendo, né? Tudo que você começa e você termina, você agradece na entrada, agradece na saída, né? E abre portas aqui, né? Canais aqui de pessoas que estão nos assistindo, que esse conteúdo foi super bacana aqui. Legal. O conteúdo que vocês trazem aqui, as perguntas foram muito inteligentes, né? E o pessoal que quiser conhecer mais sobre a Fish Chips, né? O Instagram da Fish Chips é @fishchipsfood, né? FICHI, P de pato e S de sapo, né? P mudo, Fish Chips Food. Hoje a gente coloca o @ lá. Exato. E aí, Facebook Fish Chips. Né? O meu Instagram é Hermes Bernardo Oficial, né? Com H. E o Facebook é Hermes Bernardo Empreendedor. Né? Então, pode seguir lá, vai ser muito bacana ter vocês lá nos seguindo. Show de bola. A gente tem todos os dias eu posto conteúdo aí que possa ajudar, né? Que bacana. Impactar aí positivamente as pessoas, e a gente está aqui para ajudar no que for. E também tem o site da parte de mentoria, que é hermesbernardo.com.br. Opa, vou fazer minha inscrição lá com certeza. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Queria agradecer o Hermes aí, né? Esperando um convite pra gente conhecer a Fish Chips Ibiúna, né? Exato. Combinadíssimo. Você chegou aí pra Ibiúna ou não? Foi, estive lá. Poxa, com certeza. E nesse dia a gente inaugurou 2 unidades simultâneas. Você que é o dono da franquia lá ou tem um franqueado? É um franqueado lá, Então, a gente está numa sequência muito legal aí. Depois acompanha nossas inaugurações. Quem quiser ser um franqueado, tem o nosso site www.fishchips.com. Não tem o BR. Lá tem os nossos modelos de negócio, que é loja... Tem os modelos loja shopping, loja pub rua de Ibiúna, loja quiosque, loja container. Então, todas têm delivery, né? A gente fala de dois negócios em um só, né? Que é o PDV ali, delivery. Muito interessante para o franqueado. E também...
a questão das inaugurações. A gente inaugurou lá em Ibiúna e a gente inaugurou em Curitiba no mesmo dia. Que legal. Então a gente tá inaugurando na média aí 2 unidades aí por semana. No Que mesmo legal. dia. Nossa, que legal. Parabéns Parabéns. mesmo. Show de bola. Parabéns. E galera, mandar um abraço aí pro Quinho, lá do supermercado Bergami, que todo dia eu praticamente tô lá com ele, né? Eu falei que ia mandar um abraço pra ele. E eu vou deixar minhas redes sociais aqui, @Bruno_Nakati, e o Instagram do Como Fazer também, @ComoFazerPodcast. Segue a gente lá também, galera. O nosso canal no YouTube, tá lá Como Fazer Podcast, e também no Spotify. E a Moirinha, qual que é o seu Instagram? @MoiraDaSan. Acho que daí eu vou ter que soletrar. Então, é tá mais bom. fácil marcar o arroba lá. Então tá bom, galera. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.